Bom dia, bom dia, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós aqui estamos para participar juntamente convosco desta live. Espero que você esteja comigo. Se você estiver comigo, por favor, dá um sinal. Se você estiver comigo, dá um sinal. Já tem alguém ali aparecendo. Graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui o som. Graças a Deus. Vamos ouvir esse som enquanto mais pessoas chegam. Vamos ouvir esse som. Irmã Ruth, do Michesk, Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos esperar mais alguém, né, para nós participarmos deste momento. Nós quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos falar sobre João 16, verso 33. Evangelho de São João 16, verso 33. É o que nós vamos compartilhar. Quem sabe você está em casa hoje, né? Sabadão, tranquilo, né? Sem ter muitas ocupações, sem nenhum compromisso. Nós podemos compartilhar aí um pouquinho da palavra do Senhor. João 16, 33. Vamos ouvindo aí esse canto, né? Enquanto mais alguém chega. Graças a Deus. Pessoas que estão disponíveis participar conosco nesta manhã. Vamos ver se mais pessoas chegam e nós participarmos deste momento. Eu tenho uma igrejinha nesta vida, conosco sempre louvo ao meu Senhor, e junto com os... Graças a Deus, graças a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos começar, é uma live sem anúncio, né? Uma live que não foi programada. Eu não gosto muito de programar as lives, porque eu gosto que as pessoas tenham liberdade, né? Graças a Deus. Como é que você está, irmã Ruth do Michesk? Tudo bem com a irmã? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Espero que esteja bem e firmada no Senhor, né? Graças a Deus. Horário de almoço, muita gente está fazendo almoço agora, mas isso é bom. Nós também estávamos dando ali uma limpeza na casa. Graças a Deus. Evangelho de São João 16, 33, o Senhor Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em Deus, para que tenhais paz em mim. No mundo passarás por aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus que o Senhor Jesus nos dá essa esperança de ter vencido o mundo, não é? E ele venceu o mundo aqui como ser humano, como homem, ser humano como nós. Mesmo sendo filho de Deus, ele era também 100% homem. E ele venceu o mundo. Ele nos dá aqui, nos deixa esta palavra para que nós possamos compreender que no mundo nós vamos deparar por aflições e aflições diversas. Mas nós precisamos ter bom ânimo. E ele diz, porque eu venci o mundo. Ele dá-nos a deixa de que se ele como ser humano venceu o mundo, nós também podemos vencer. Em Jesus, a presença de Deus faz parte da nossa vida e nós, com a presença de Deus, somos capazes de vencer. Não pela nossa capacidade, jamais pela nossa capacidade, mas pela capacidade, pela força e pelo mover do Espírito Santo em nós. Nós conseguimos vencer. Mas como será que nós conseguimos vencer? E o que nós conseguimos vencer? Nós podemos vencer, por exemplo, a nossa fome, comendo um bom prato de comida. Nós podemos vencer o nosso cansaço descansando. Nós podemos vencer tantas outras coisas reagindo de forma a qual nos trará a resolução. Mas o Senhor Jesus está dizendo vencer o mundo. O que nós temos para vencer no mundo? Nós temos alvo principal no mundo, que é o pecado. E para nós vencermos o pecado é preciso que nós estejamos firmados em Cristo. Mas o que é o pecado? Todos nós sabemos o que é o pecado. É tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. O que é contrariar a lei, por exemplo, né? O suborno, a inflação de trânsito, até mesmo o adultério e tantas outras coisas. O pecado também é tudo aquilo que vai contra as normas divinas. A desobediência ao Evangelho é o maior pecado que existe na face da terra. O ser humano, ao não obedecer o pecado, ele está cometendo o maior pecado. Se é que nós podemos classificar pecados por maior e menor. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Portanto, se o pecado nos separa de Deus, ele não precisa ser que nós costumamos chamar um grande pecado. Fulano cometeu um grande pecado. Qual é o grande pecado aos nossos olhos? Aos nossos olhos, o grande pecado é matar alguém, é o adultério. Aos nossos olhos, o grande pecado é mais ou menos baseado aí nessas duas vias. Outras coisas nós podemos até considerar como sendo pecadinhos, né? Qual é o pecadinho? O pecadinho é aquela mentirinha que nós fazemos e nós dizemos assim, depois eu peço perdão para Deus, eu vou conseguir pedir perdão para Deus depois. O pecadinho é aquele troco errado que nós pegamos na padaria, na farmácia, no supermercado, e nós achamos que, mas não faz mal, é tão pouquinho, não vai fazer falta para aquela pessoa, para o dono da farmácia. Esse é o pecadinho que nós consideramos. Mas esses pecadinhos, eles vão acumulando-se a cada dia, a cada momento, e nós podemos chegar a uma gravidade. Ninguém chega a ser um grande ladrão assaltando um banco. O ladrão, ele começa na escola. Ele rouba a caneta do coleguinha, ele rouba a borracha do coleguinha, ele rouba o caderno do coleguinha. Ele começa com pequeninas coisas. Ninguém começa roubando um avião, mas ele começa ali. A escola dele é ali, quando ele começa a roubar pequeninas coisas. E ele vai crescendo neste hábito, ele vai crescendo neste costume, até o ponto de chegar um grande ladrão, de virar um profissional. Também o pecado é assim. O pecado, ele é como poeira. A poeira, ela, do dia a dia, ela vai caindo aos poucos, né?
ela cai uma camadinha de poeira hoje, ou ela vai caindo constantemente e vai se acumulando, e quando nós notamos o objeto, aquela mesa, seja lá o que for, está coberto de poeira. Nós ficamos com a nossa casa fechada aqui alguns tempos, e quando nós chegamos tinha bolor, tinha poeira, os ratos estavam envolvendo aqui ao redor da nossa casa. Então as coisas vão ficando graves lentamente. E aí que nós precisamos nos despertar para que nós tenhamos condições e de estar na presença de Deus para vencer as aflições da vida. Os discípulos estavam com Jesus no barco, um texto tão repetido, tão conhecido, e nós repetimos tantas vezes. Eles estavam com Jesus no barco e de repente os vendavais começaram a assolar, as aflições começaram a vir, e eles chamam a Jesus: tu não está vendo que nós estamos morrendo? Até assim uma fala irônica, uma fala em que praticamente crítica. O senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Nós vamos todos morrer. Aí Jesus levanta com sua grandiosa voz, com sua voz de poder, e dá ordem ao mar, dá ordem ao vento para que se acalme. No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus disse. Que são aflições? Aflições são angústias, são ansiedades, são tribulações. Quem é que não tem vivido aflições nesses últimos dias? Se algo não tem acontecido na nossa família, que é tão próximo, se as mortes não têm acontecido no nosso lar, nos nossos parentes, nós temos notado que tem acontecido ao nosso redor, tem acontecido na cidade vizinha, tem acontecido na casa vizinha, tem acontecido no bairro vizinho. Mortes têm acontecido em todas as partes. Aflições, famílias estão completamente aflitas, desesperadas. E quando morre um na família, o desespero aumenta. Porque aquele que perdeu um ente querido, ele está também preocupado se ele também não está no mesmo caminho ou no corredor da morte também, na fila da morte. Mesmo que nós sabemos que vamos morrer um dia, mas nós não queremos saber se estamos na fila da morte, se nós não estamos com os ouvidos atentos para ouvir a nossa senha. Essas são as aflições que o mundo tem vivido hoje, aflições terríveis. E essas aflições têm levado e levam as pessoas a doenças. Perdão. Leva as pessoas a doenças graves, a depressão, né? Ao estresse total. As pessoas hoje vivem, e às vezes nós vivemos um estresse absoluto. Porque a questão de ficar em casa, nós brasileiros, não é como na Europa. Na Europa, principalmente no inverno, as pessoas estão habituadas a ficar em casa, porque o frio é rigoroso, e às vezes há frio com chuva, então as pessoas estão habituadas a ficar em casa. Mas nós não temos esse hábito. Nós estamos num país completamente aberto, ensolarado, e nós queremos curtir, queremos sair para cá, para lá, queremos aproveitar o tempo, queremos aproveitar os momentos e queremos viver uma vida tranquila e compartilhada com os demais. E quando chega um momento desse de nós sermos obrigados, não pelos governantes apenas, né? Às vezes nós temos que obedecer os governantes, ou as leis precisam ser duras para que as pessoas obedeçam. Mas, por exemplo, uma questão bastante prática, e nós convivemos com ela, usar o cinto de segurança. Muita gente usa o cinto de segurança porque eles acham que se não usar o cinto de segurança vai levar uma multa. Mas eu tenho um hábito de não usar o cinto de segurança apenas para os guardas ou para evitar uma multa. Mas eu uso o cinto de segurança para minha defesa pessoal, para que, se houver um acidente, porque nós sabemos que pode haver, nós estejamos protegidos. Então é exatamente assim. As pessoas hoje estão se retraindo, se contraindo, ficando dentro das suas casas, boa parte delas com medo dos governantes, com medo das multas. E às vezes é preciso que tenha multa para que as pessoas obedeçam, que infelizmente
só se obedece quando há uma penalidade. Se não houver uma penalidade, não obedece. Portanto, as aflições são angústias, são as ansiedades, são tribulações. E aflições que são permitidas por Deus para entrar em nossas vidas. Por exemplo, Jó. Jó não procurou as aflições para a sua vida. Jó teve aflições oriundas de uma conversa de Satanás e Deus. E o diabo pergunta para Deus, olha, chega até Deus e Deus pergunta, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Ah, muito bem. Você observou por aí o meu servo Jó? Ah, vi o seu servo Jó. Ele aí Deus responde para ele, um homem temente, obediente. É claro, ele tem de tudo, ele tem tudo na sua vida. Deixe-me tocar em tudo, deixe-me tocar nele. Aí o Senhor Deus permite que ele toque em Jó, mas não na vida de Jó, mas toque na saúde, toque nos bens, toque em tudo que Jó tinha, porque ali ele estaria sendo provado. Não que Deus queria ver como ele reagiria. Deus conhecia Jó e sabia que Jó era íntegro e que Jó tinha um coração puro. Mas ele seria provado até mesmo para deixar para nós um exemplo, né? Deixar para nós um exemplo de homem temente a Deus, homem justo. E a justiça de Jó foi para nós e tem sido para nós um grande exemplo. Nós olhamos para aquele homem hoje, quando nós estamos passando pelas aflições, que um homem permaneceu sempre firme no caminho do Senhor, não se desviou, não blasfemou contra Deus. Teve ali um momento que ele quase que explode, mas mesmo assim ele permaneceu firme. Então há aflições que elas vêm em nossas vidas permitidas por Deus. Elas vêm permitidas por Deus. Como, por exemplo, o caso de Jó, o caso de Daniel. Daniel teve muitas aflições no seu percurso de vida aqui, e uma delas foi ser lançado na cova dos leões. Imagine você ser lançado na cova dos leões, você sendo um servo fiel a Deus, temente a Deus, e de repente você é lançado na cova dos leões, e você pode questionar. Se fosse eu questionaria, como pode, Senhor? Eu te sirvo, eu te adoro, eu vivo para o Senhor, eu vivo uma vida íntegra, e de repente eu sou lançado nas covas dos leões, e o Senhor faz silêncio, não é? Muitas das tribulações das quais nós passamos, nós ouvimos o silêncio de Deus por um tempo. Nós ouvimos o silêncio de Deus por um momento. Daniel teve essa experiência, esse momento de viver um momento de tribulação. Depois Daniel também ali, juntamente com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados nas covas dos leões. Imagine a tribulação, imagine o pré, né? O pré-lançar, né? O momento que antecedeu o lançar na cova dos leões. Aquele momento que antecedeu eles serem lançados na cova dos leões, por mais que eles confiassem em Deus, e a confiança deles em Deus não estava que Deus ia livrar. Nós confiamos em Deus da seguinte forma: se nós estamos doentes, não, eu confio que Deus vai me salvar, que Deus vai me livrar dessa doença. Se nós estamos prestes a entrar em uma situação crítica financeira, ou sei lá, seja qualquer outra, nós achamos e batemos o pé que Deus vai nos livrar daquela situação. Nem sempre Deus vai nos livrar. Muitas vezes nós vamos passar por aquela aflição, por aquela tribulação, mas Deus estará conosco nela. Deus fará parte da nossa passagem naquela tribulação. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, Satanás esteve com ele ali para o tentar. Mas Deus também estava com ele, e ele próprio era o próprio Deus. Então ele estava protegido e Satanás tentava-o de qualquer forma a destruí-lo. Então, quando nós passarmos pelas tribulações, não vamos pensar que nós vamos passar por elas e o Senhor vai nos deixar lá. Não vamos pensar que o Senhor vai nos livrar de passar pela tribulação. Quando o povo saiu do deserto e passaram a caminhar rumo a Canaã, eles tiveram que enfrentar o Mar Vermelho. E agora eu pergunto, eles passaram ou não passaram pelo Mar Vermelho? Eles passaram pelo Mar Vermelho, porém, passaram com pés enxutos.
Chegaram até quando? Quanto tempo demorou para que o mar fosse aberto para que eles passassem? O mar não foi aberto um mês antes para que Moisés mandasse lá alguém e verificasse se o mar estava aberto, como Noé fez com a arca, né? Noé, de vez em quando, soltava um pombinho, soltou o corvo para ver se as águas tinham baixado. Mas Moisés não teve como fazer isso. Moisés, o que ele fez? Ele triunfou para o mar. Ele foi rumo ao mar. Qual era a certeza que ele tinha? O povo murmurava, o povo reclamava. E os egípcios todos atrás, os faraós todos atrás, com seus carros fortes e valentes. E os israelitas, todos eles andando ali, muitos deles a pés, outros com seus jumentinhos, outros com seus... E levando ali seus bens, seus pertences todos. Eles caminhavam rumo o quê? Humanamente falando. E quando eles tinham certeza que estavam caminhando rumo ao mar, o que eles pensavam? Nós estamos caminhando rumo à morte. Estamos caminhando rumo à morte. Estamos caminhando rumo ao final das nossas vidas. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Quando uma doença vem, quando uma tribulação vem, o pânico muitas vezes vem também. E com o pânico muitas vezes juntos, nós achamos que nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Mas nem sempre nós vamos perecer. Aliás, nós sempre seremos guardados pelo Senhor. Nem é que sempre vamos perecer, sempre seremos guardados pelo Senhor. Eu costumo sempre dizer que há algumas formas de Deus nos guardar. Deus pode nos livrar da situação aqui em vida, e Deus pode nos livrar da situação nos acolhendo para Ele. Essa é a maneira mais segura de Deus nos livrar da situação. Então Deus livra-nos da situação de várias formas, e nós precisamos estar livres de várias formas da situação. Então o Senhor está pronto para nos livrar, para nos guardar. O Senhor está pronto para nos proteger. E a proteção do Senhor vem de várias formas. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, a aflição que eles tiveram, o livramento da aflição deles foi como? O Senhor os livrou, impediu de eles entrarem na fornalha, a fornalha aquecida 7 vezes mais. O Senhor não os livrou da fornalha. Mas como é que o Senhor fez? O Senhor colocou, além deles, ainda tinha um anjo lá dentro. Eles iam morrer não sós, mas morreriam também com um anjo. E quando, aliás, antes, os homens que os lançaram na fornalha foram queimados pelo calor que saía da fornalha aquecida 7 vezes mais. E quando eles olham para dentro da fornalha, vê os homens lá dentro cantando, glorificando a Deus. E não estavam só eles, mas tinha mais um. Tinha mais um com eles. Queridos, nós não vamos passar as aflições sós. Nós não vamos passar as aflições sem a proteção divina, sem a guarda do Deus de Israel. Ele está sempre pronto para nos proteger, para nos guardar. E é por isso que Jesus disse aqui em João, capítulo 16, verso 33, a parte B. No mundo tereis aflições, no mundo passareis pelas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E se o Senhor Jesus venceu o mundo, Ele está relatando aqui como homem, ele não está relatando como Deus, ele não está falando como um ser celestial, ele está falando como homem. Ele venceu como homem. E se ele venceu como homem, será que nós também não somos capazes de vencer? Fisicamente, humanamente, nós, com a nossa coragem, com o nosso entusiasmo, com os nossos músculos, nós não conseguimos vencer. Como é que o Davizinho, aquele menino, venceu o gigante Golias? Ele venceu o Golias não pela sua capacidade, até porque ele não tinha capacidade para vencer. Ele não tinha robustez física para ir contra aquele homem de 3 metros de altura, aquele gigante, completamente armado e protegido.
E Davi tentou colocar as vestimentas de Saul, mas ele deixou de lado. Não, eu não consigo por isso, eu não consigo trabalhar com esse mecanismo. Por quê? Porque ele cria no poder de Deus. Ele acreditava que quem ia livrá-lo era Deus. E nós muitas vezes acreditamos que quem vai nos livrar desta pandemia é uma vacina. Não, agora, enquanto eu não tomar a vacina, eu não vou estar livre disso. Enquanto eu não tomar a vacina, eu não vou estar livre dessa situação. Mas nós precisamos compreender que não é uma vacina que vai nos livrar. Nós não podemos botar a nossa confiança em uma vacina, jamais. A nossa confiança vem do Senhor. Por que disse o salmista? Eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. Nós, como seres mortais, nós como seres humanos, achamos que o nosso socorro vem daquilo que está ao nosso redor. Que a nossa proteção vem daquilo que está ao nosso redor. Às vezes entramos em um carro e achamos que o carro é robusto, o carro é alto, o carro é grande, vai nos proteger de um acidente. Mas de forma alguma, se o Senhor não estiver conosco, nós não seremos livres. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas como nós não vamos temer diante de uma mortandade tão grande como essa que nós estamos vendo? Nós tememos sim, mas não vamos temer ao ponto de nos acovardar. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava dormindo, eles temiam que iam morrer, mas quando eles chamaram o mestre logo se prontificou a atendê-lo. O mestre logo se prontificou em dar ouvido e socorrê-lo. E quando o mestre socorre, o mestre não criou nada, usou nada daqui da terra para proteger, usou apenas a sua voz, a sua palavra, a sua autoridade de Deus, de Rei, de Senhor. Então ele levanta-se, olha para aquele mar completamente agitado, olha para aquele vento impetuoso. Já havia água no barco, viu? Já havia água no barco. O pavor já estava tomando conta deles. Então eles levantam e clamam ao Senhor para que o Senhor nos livre. Tu não te importas que nós morramos? Ou seja, vai nos deixar morrer mesmo? Nós somos seus servos, somos seus discípulos e vai nos deixar morrer? Nós muitas vezes somos assim. Muita gente que não tem estrutura na palavra de Deus, quando passa pelos momentos difíceis, primeira coisa que ele fala, Senhor, eu sou fiel. Eu vou à igreja todos os domingos, eu vou à igreja quarta-feira, eu vou à igreja quinta-feira, eu dou o dízimo, uma das coisas que as pessoas usam muito. Como se essas coisas fossem nos isentar, como se essas coisas fossem nos proteger. Não, essas coisas não vão nos proteger. Os dízimos não vão nos proteger de passar por situação financeira crítica. É claro que não. Por isso, se assim fosse, Jesus não teria dito, no mundo tereis aflições, Jesus teria dito assim, olha, todos vocês que me seguirem vão ter uma vida tranquila, vão ter uma vida de paz, vocês não vão ter tribulações, vocês vão ser todos ricos, vocês vão ser todos cheios de saúde, vocês vão ser todos prósperos, vocês vão ter filhos sadios, vocês não vão ter filhos doentes, vocês não serão atingidos pelas doenças, jamais. Jamais Jesus disse isso. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E é isso que nós temos que ter essa consciência de que não é porque nós somos cristãos, nós somos servidores de Cristo, nós seguimos a Cristo, e eu quero salientar aqui, nós nem seguimos assim tão bem, nós nem seguimos assim com tanta fidelidade, e porque damos uma moedinha no gasofilácio, porque colocamos um dinheirinho no gasofilácio, achamos que estamos isentos de tribulações, porque oramos um dia, porque fizemos um jejum, porque lemos a Bíblia um dia por semana, achamos que estamos livres de qualquer tribulação. Mas Jesus não nos disse isso.
Ele não nos disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E se nós percorrermos toda a Bíblia, nós vamos notar que todas as pessoas que estavam ali, que passaram, que deixaram sua história, passaram por aflições. Todas elas passaram por aflições, por momentos difíceis. Portanto, há aflições, como nós dissemos, que são... Pronto, deu aqui um piripaque aqui na internet. Aflições que vêm em nossa vida não é porque nós procuramos. Aflições que vêm em nossa vida porque Deus permitiu, para nos provar, para nos fazer mais forte, para nos ensinar. Eu não sei se você já percebeu, mas cada aflição que nós passamos, quando nós atravessamos para o outro lado, nós estamos mais fortes. É como alguém que atravessa um rio. Primeiro ele começa atravessando um riozinho, nadando. Depois ele passa por um rio maior. E aí ele vai observando, bem, eu atravessei ali um rio com 5 metros. Já fiquei mais forte, mais corajoso. Agora eu estou diante de um rio de 10 metros. Vou atravessar, porque eu atravessei o de 5, tive mais coragem. E assim nós vamos ganhando robustez para vencer. E quando nós ganhamos essa robustez para vencer, nós também vamos mostrando a outras pessoas que nós somos capazes de vencer não por nós mesmos, mas com Cristo conosco. Cristo nos fará mais do que vencedores, e é isso. Ele disse, no mundo que nós seríamos mais do que vencedores, não apenas vencedores. E, portanto, as aflições da vida não são para nos matar, não são para nos sucumbir, não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Deus tem menos carinho por nós, mas é porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Há pessoas que passam mais aflições do que outras. Mas são mistérios, coisas que nós não entendemos. Há pessoas que passam mais situações difíceis do que outras. Nós não precisamos nos invejar daquele que tem menos aflições. Mas todos temos aflições. E às vezes uma dor de barriga para um é tão grave como um câncer para o outro, porque aquela dor de barriga o incomoda tão gravemente como alguém que está com outra ferida, outra doença grave. E nós olhamos, aquele só tem uma dor de barriga. Não, não é assim. Certo é que no mundo nós teríamos aflições. Angústias, ansiedades e aflições. Angústias sobrevêm apenas quando ou por nós estarmos neste mundo, não é? Angústias são aflições da vida que sobrevêm apenas por nós estarmos neste mundo. Só de nós existirmos, já temos angústias. Não é? Às vezes nós acordamos angustiados, do nada. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes nós acordamos angustiados do nada. Tudo está bem, está tudo em ordem, mas há uma angústia, porque nós estamos num mundo de aflição, nós estamos num mundo de angústia, e essa angústia muitas vezes leva-nos a ter uma ansiedade, e a ansiedade leva-nos a doenças físicas. Se nós tivermos fé, nós conseguimos vencer os males do mundo, mas o vencer, volta a dizer que não serão retirados de nós a aflição, a angústia. O Salmo 34, verso 19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, né? Nós muitas vezes queremos mudar de país, né? A irmã Aldirene está nos assistindo aí, não quero referir, porque às vezes eu também tenho vontade de voltar a Portugal, às vezes tenho vontade de ir para um outro lugar. Nós achamos que lá nós vamos ter menos lutas, mas não, as lutas virão de outra forma. Talvez tenhamos lutas de forma diferentes, talvez não tenhamos luta monetária, mas teremos que trabalhar mais. Trabalhar demais também é uma luta. Às vezes não temos luta monetária, mas teremos luta com a saúde, por estarmos em um clima diferente, e assim por diante. Então, não adianta nós fugirmos das lutas, nós não podemos fugir das lutas. Nós temos que fugir do pecado que nos rodeia. E o pecado que nos rodeia pode ser uma ansiedade descontrolada. Uma ansiedade descontrolada pode nos levar a um pecado.
Um desejo descontrolado pode nos levar a um pecado. Então nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos, para que as aflições da vida não seja causada por nós. Não sejamos nós a causá-las. Não sejamos nós a procurá-las. As aflições da vida, se elas vierem não por nossa conta, nós não fomos os culpados. Jó tinha alguma culpa de passar por aflições? Não. Moisés tinha alguma culpa de ouvir o povo murmurando nos seus ouvidos? Não. Ele não tinha culpa. Portanto, as aflições que sobrevêm sobre as nossas vidas, se nós não formos culpados, para nós já será um alívio. Já será um alívio se nós não formos culpados. Por exemplo, José do Egito. José do Egito era super prudente. Nós observando aqui, nós vamos pensar que a besteira que ele cometeu foi contar para os seus irmãos o sonho. Nós pensamos que a besteira, a bobagem que ele cometeu foi contar o sonho para os seus irmãos. Quando ele contou o sonho para os seus irmãos, começou as invejas, começou os ciúmes, começou as perseguições. E muitas vezes nós contamos os nossos sonhos para alguém. E quando nós contamos os nossos sonhos, os nossos desejos para alguém, aí começa alguma situação que nós não esperávamos. As críticas, os pensamentos que não são os nossos pensamentos, as ideias que não são as nossas ideias, as propostas que não são as nossas propostas, os conselhos que nós não queríamos ouvir, e assim por diante. Quando nós contamos um sonho, por exemplo, vamos ter aqui um pensamento bem raso. Imagine que eu vou comprar um carro. Eu digo para alguém, olha, vou comprar um carro X. Aí vem muita gente que já teve aquele carro e talvez não cuidou, talvez o carro estava em péssimo estado. Aquela pessoa vai fazer uma crítica destrutiva sobre a minha compra. Nossa, você vai comprar este carro? Esse carro não presta, esse carro isso, esse carro aquilo. Por quê? Porque ele teve uma experiência má com aquele carro, ele acha que toda gente que comprar aquele carro vai ter uma experiência má. Mas não é bem assim. A experiência dele foi uma, a minha experiência era outra e a sua experiência será outra. Portanto, nós precisamos compreender que as aflições que nós vamos passar, o Senhor estará conosco. E José, quando contou para os seus irmãos o seu sonho, os sonhos quais ele teve, ele começou a desatar uma série de perseguições, uma série de dificuldades, que nós cá pensando, sem compreender que Deus teria que passar, que José teria que passar por aquele momento, nós achamos que se José tivesse calado, ele não teria sido tão perseguido, vendido, jogado na cisterna, vendido, lá na casa de Potifar, sendo perseguido pela mulher de Potifar, acusado, preso, e uma série de coisas. Muitas aflições, queridos irmãos, nós passamos porque nós procuramos. E nós precisamos ter cuidado para não procurarmos sarna. Muita gente procura sarna para se coçar, muita gente procura pelo em ovo. Por quê? Porque nós deixamos de buscar a direção de Deus. Quantas coisas na minha vida que já deram errado? Errado, e eu digo errado mesmo. Quantas coisas na minha vida que até hoje, quando eu me lembro, eu perco o fôlego. Se eu fixar o meu pensamento naquela situação a qual eu passei, eu chego a perder o fôlego. Por quê? Foi Deus que me levou a passar a coisas que nós nos encaminhamos para lá. Há coisas que nós nos conduzimos para lá. E as situações são que Deus nos conduz. Mas quando Deus nos conduz, Ele nos fará vencer. E quando nós também erramos e cometemos um erro, o Senhor também não nos abandona. Não vamos pensar que quando nós cometemos um erro, o Senhor olha para nós e diz assim para nós, olha, o problema é teu. Eu não mandei você entrar aí, eu não mandei você tomar essa decisão, você deveria ter buscado a minha presença, você deveria ter orado. Não. Nem sempre nós vamos ouvir isso de Deus. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Mas também não vamos pensar, porque o Senhor é bondoso, nós vamos tomar as nossas decisões sem falar com Ele, sem buscar a direção dele.
Nós precisamos buscar a direção do Senhor. Nós precisamos buscar a orientação divina para vencer, para decidir, para ver se o plano qual nós temos é do agrado de Deus ou não. O sonho qual eu tenho, Deus estará comigo ou não? Será que se eu fizer isso, o Senhor aprovará ou não? Sabe, irmãos, que muitas vezes nós até fazemos essas orações. Mas só que tem uma coisa. Nós não esperamos Deus responder. Esse que é o problema. Nós não esperamos Deus responder. Quando nós estávamos em Portugal, eu entrei em um período de oração bastante, como é que eu posso dizer? Não vou dizer aqui oração forte, né? Como dizem por aí. Entrei num período de oração forte, oração poderosa. Fui orar no monte, fui orar de madrugada. Deus ouve-nos a qualquer hora. Não é porque o Senhor não vai nos ouvir melhor porque nós oramos no monte. O Senhor não vai nos ouvir melhor porque nós oramos à madrugada, como diz, a fila é menor. O monte é mais poderoso, está mais perto de Deus. Não é assim. Nós achamos muitas vezes que por nós orarmos no monte, o Senhor vai nos ouvir melhor. Não é? Quando o Senhor manda nós fecharmos a porta do nosso quarto e em secreto orarmos ao nosso Deus, porque ali na quarta porta fechada, eu estou aqui no meu escritório com a porta fechada, eu tenho mais privacidade, nós estamos mais tranquilos, nós não vamos ser chamados, quem está fora sabe que nós estamos ocupados, sabe que nós estamos orando. A oração do monte, Jesus principalmente ia orar no monte, porque ele queria ter um lugar tranquilo para orar, não é? Longe das pessoas. Quando ele for orar com os discípulos, ali prestes a ser crucificado, e ele vai orar com os discípulos, deixa os discípulos em um certo lugar, e ele vai mais adiante, no Getsemane, e ali ele ora, e ali onde seu suor torna-se em gotas de sangue, ele estava só ali orando. Nós precisamos de momentos a sós com Deus, não é? Então esses momentos independem de ser no monte, de ser na madrugada, de ser no templo, de ser em casa, né? O templo é um lugar que nós oramos, que nós fazemos parte da congregação. Quando nós vamos ao templo é porque nós estamos congregados, estamos com os demais irmãos, mas nós não podemos estar congregados sempre, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, nós não temos condições de estarmos congregados sempre. Portanto, nós precisamos congregar com Cristo. Há momentos que nós temos que congregar com Cristo. Congregar é reunir ou a nossa família e assim por diante. Mas eu volto a dizer que eu estava em Portugal e tomei uma decisão de voltar ao Brasil, algo que eu nunca pensava. Eu não tinha vontade de voltar ao Brasil de forma alguma. E de repente tomei uma decisão de voltar ao Brasil. Entrei num período de oração mais constante. Não é aquela oração, Senhor, se for da tua vontade, amém. Não, um período de oração mais constante, com jejum, com mais tempo na oração, uma comunhão mais acirrada, uma comunhão mais ferrenha, bastante ali ligado com Deus, sem permitir que alguma coisa interferisse, não é? Então nós precisamos às vezes dessas orações assim, esses momentos assim, nós precisamos deles, uma comunhão mais forte com Deus ali, mais íntima, sem que nada interfira, sem que nada impeça. Nós precisamos desses momentos para que nós possamos ter um livramento de uma aflição lá na frente. E mesmo assim, com essa decisão, mesmo assim com essa direção do Senhor, quando nós chegamos no Brasil, tivemos muitas aflições. Tivemos muitas aflições. Por quê? Porque nós pedimos direção para o Senhor para vir. Mas quando chegamos, deixamos de pedir direção do Senhor para fazer algumas coisas. E quando nós deixamos de pedir direção do Senhor para fazermos algumas coisas, nós estamos sós. As decisões foram nossas, não foram compartilhadas com o Senhor, não foram participadas com o Senhor. Nós precisamos participar as nossas decisões com Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, não é? Os nossos sonhos, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e orar. Senhor, eu tenho esse desejo, eu tenho esse propósito, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. O Senhor estará comigo ou não?
O Senhor fará parte da minha vida nesta decisão ou não? E aí, esperar a resposta divina e não fechar a questão com Deus. O que é fechar a questão com Deus? O João quer casar com a Maria. E só que Deus tem um plano para a vida da Maria, um plano missionário, por exemplo. Só que o João não tem esse desejo missionário, não tem muita vontade de pregar o evangelho. E quando eu falo desejo missionário, irmãos, não é pegar o aviãozinho e ir para o mundo afora. Desejo missionário às vezes é pregar para o nosso vizinho, às vezes é pregar para o nosso parente, às vezes é levar o evangelho para alguém tão próximo de nós. Quando fala em missão, em missionário, em missões, muita gente pensa que é sair do mundo. Muita gente pensa que é pegar o avião e ir para o outro lado do mundo. Mas fazer missão, ser missionário, às vezes é na nossa cidade mesmo. Nós somos missionários aqui em Apiaí. Estamos aqui pregando o evangelho. Estamos administrando, estamos dirigindo uma pequena igreja. Portanto, precisamos compreender que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, ela tem que estar também enquadrada no plano de Deus. O que foi que Jesus pediu ao Senhor Jesus nos últimos dias de vida dele aqui na terra? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Duas coisas interessantes que ele disse aí. Depois ele prosseguiu. Todavia seja feita a tua vontade. Duas coisas interessantes que ele frisou nessa oração. Se for possível. Se houver possibilidade. Se houver outro jeito. Se houver uma outra maneira de resolver essa questão. Se algum anjo poder descer, poder ir ao meu lugar para morrer na cruz e ter o mesmo efeito como se fosse eu. Não, alguma coisa assim. Mas ele depois finalizou, todavia seja feita a tua vontade. A vontade dele qual era? Sair daquela situação. A nossa vontade, muitas vezes, queridos irmãos, é viver no bem bom, no comodismo. Nem sequer, às vezes, nem queremos ir à igreja, porque está chovendo, está frio. Estou assistindo o jogo aqui, está tão gostoso, quero continuar assistindo. Estou aqui fazendo tal coisa, quero continuar fazendo. Tenho que parar para ir. E agora, nessa época que nós estamos, muita gente quer ir para a igreja, porque não pode. Mas quando podia, não fazia. Portanto, precisamos fazer aquilo que precisamos quando podemos, porque talvez amanhã vamos querer e não vamos poder. Isso é fato. Então as nossas orações, elas têm que estar encaminhadas a Deus, mas não com objetivo fechado. É isso que eu quero, Deus, é assim que eu quero, querer ensinar a Deus. Nós muitas vezes queremos ensinar a Deus. E o ensinar a Deus, nós caímos num grave erro, num grave mal. Porque nós queremos que Ele faça segundo as nossas vontades. Então o Salmo 34, verso 19, agora nos diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Jonas era um servo do Senhor, era justo também. Não era considerado justo como o Senhor considerou Jó. Mas o Senhor manda ele pregar em Nínive. E o que é que Jonas faz? Jonas não queria que aquele povo fosse liberto. Jonas não queria que aquele povo fosse alcançado pelo poder de Deus. Jonas não queria que aquele povo fosse liberto dos seus pecados, das suas iniquidades. Jonas queria mais que eles explodissem. É essa a intenção de Jonas. Vamos usar aqui o nosso linguajar, peço desculpa, mas eu quero que vocês se explodam. E Jonas sentou ali embaixo da bomboneira e ficou olhando ali, vou olhar aqui, quero ver esse povo aí ser destruído. Não quis entregar o recado qual Deus disse a ele para que entregasse. Que Nínive seria destruída se aquele povo não se consertasse. Imagine você ter um amigo que está indo para o inferno e você sabe que ele está indo para o inferno e o Senhor manda você entregar uma mensagem de salvação para ele. Amigo não vamos dizer amigo, mas uma pessoa que lhe fez o mal. Pense em um mal grave, essa pessoa lhe cometeu esse mal grave.
e você olha para essa pessoa e fala assim, eu vou falar para ele? Não, eu quero ver ele arder no mármore do inferno. Eu quero ver ele se arder no inferno. Que é isso que nós estamos fazendo? Onde nós vamos chegar com isso? É só nós olharmos para a história de Jonas. Deus mandou Jonas levar uma mensagem de salvação, de arrependimento para aquele povo. E Jonas queria mais é ver aquele povo destruído. Jonas queria ver mais aquele povo se acabar com a ira de Deus, ser consumido pela ira de Deus. Não sei o que foi que aquele povo cometeu para Jonas. Não sei qual foi o porquê que Jonas tinha ódio daquele povo e queria ver aquele povo destruído. Mas não era esse o plano de Deus para aquele povo. O que aconteceu com Jonas? Foge de Nínive para Tarsis. Pega um barco, um navio. E quando ele entra no navio, a tormenta entra com ele. Jonas não entrou sozinho no navio. Jonas entrou com a destruição. Jonas entrou com a tormenta. Jonas entrou com o pavor. Jonas entrou com tudo de ruim naquele barco. Parece que Jonas levava uma mala cheia de problemas para aquele barco. Quem sabe até ali o barco veio tudo suave, tranquilo. Como diz aí, suave na nave. Veio tudo tranquilo. O barco veio pacífico. O barco ia tudo bem, tudo corria bem, as máquinas funcionavam bem. O comandante estava tranquilo. O comandante estava em plena paz. E, de repente, a coisa começou a ficar ruim. Começou a ficar ruim. Eles começam a esvaziar o navio. Começa a tirar o peso e nada resolve. E de repente chegam a Jonas. Quem és tu? De que povo tu és? Quem é o teu Deus? Só podia estar em Jonas o problema. Querido, se nós estivermos em desobediência à vontade de Deus, onde quer que nós estejamos, nós vamos levar o problema e o problema vai atormentar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu tenho experiência própria disso. Quem sabe você também tem experiência própria disso. Se nós andarmos com o fardo do problema, com a mala cheia de problema, se nós andarmos acompanhados de problemas, de desobediência, de ouvido moco, o que é isso ouvido moco? É não ouvir a voz de Deus. Se nós assim andarmos, aonde nós chegarmos, aquela nuvem de tribulação vem atrás. É como você levar um pacote de carniça. A carniça, ela não está só com você. Imagine um bicho morto, você põe ele numa sacola. E você leva aquele bicho morto para onde você vai. Aquele bicho morto, podre, ele não é um problema só para você. Ele é um problema para todos que estão ao seu redor. Toda gente que chegar perto de você, ou no ambiente que você está, vai ter que padecer com aquele problema. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas não estava sozinho e levou aquela tripulação toda a padecer, a sofrer, até que ele foi lançado navio afora. Ele reconheceu que ele precisava ser lançado, que ele tinha que sair dali. Todo o povo ia ser destruído. Ele reconheceu que ele ia sair, que ele teria que sair, que o problema ali era ele. E nós muitas vezes não queremos compreender isso, que o problema somos nós. Nós não queremos reconhecer que o problema sou eu não quero reconhecer. Que o problema de a coisa, de um barco, de um navio não estar navegando corretamente, sou eu. E o Senhor nos sonda. E se o Senhor nos sonda, Ele sabe. O Salmo 139 diz: se eu fizer a minha cama lá no Seol, ou seja, no mais profundo da terra, até ali o Senhor estará.
Então Jonas achava que ele não pregando, ou ele fugindo de navio, eu não sei se Jonas chegou a pensar que Deus era um deusinho pequeno. Não, ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. Jonas sabia muito bem quem era Deus. Ele sabia muito bem que se ele chegasse a tentar subornar a Deus, ele ia sofrer consequências. Ele ia sofrer consequências. Nós às vezes cometemos alguma coisa, queridos irmãos, e colocamos uma pedra em cima e pensamos assim, Deus vai esquecer disso. Só que nós não confessamos a Deus. Nós não nos apresentamos a Deus com aquele problema. Ó Senhor, eu cometi esse delito, cometi esse fato, eu quero pedir perdão ao Senhor. Portanto, irmãos, voltando ao tema. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor estará conosco para nos fazer vencer. E mesmo Jonas, com essa sua desobediência, o Senhor é misericordioso demais. Como o Senhor é misericordioso. Como o Senhor é misericordioso. Não sei se você já tem tido essa experiência com Deus. Eu tenho tido uma experiência da misericórdia de Deus muito grande. O Senhor é misericordiosíssimo. Nós passamos por um momento bastante difícil esses tempos atrás, vocês sabem, algumas pessoas sabem, o nosso filho com leucemia grave. Mas o Senhor esteve conosco, nos guardando e nos protegendo. Agora, por que o Senhor esteve conosco? Porque nós somos melhores? Porque eu tenho os olhos castanhos? Porque peso apenas 87 quilos? Estou pesado, né? Não! É porque a misericórdia do Senhor é imensa. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O que seria do ser humano se não fosse a misericórdia do Senhor? O que seria? O que seria, pergunto eu? Olhe para você e pergunte para você mesmo, o que seria de mim se não fosse a misericórdia do Senhor naquele momento em que eu passei por isso? O que seria de mim se eu não estivesse, se o Senhor não estivesse comigo naquele momento em que eu passei por aquela situação? A misericórdia do Senhor é sem fim e dura para sempre. E a misericórdia do Senhor não vem até nós porque nós somos bons, porque nós somos fiéis, porque nós damos o dízimo. E às vezes nós achamos que damos os dízimos, somos bons. E às vezes nem damos o dízimo corretamente. Jogamos lá um dinheiro qualquer no gasofilácio. Nem estudamos na profundidade o que é o dízimo. No sentido da palavra, só isso. Só no sentido da palavra. Só no sentido da palavra. Nós nem observamos o que é o dízimo. Nós precisamos, queridos irmãos, saber e compreender que nas tribulações o Senhor estará conosco. Nos momentos difíceis, o Senhor estará conosco. Sempre. Eu vou ter que interromper. Não queria, mas vou ter que interromper. Gostava de continuar falando aqui. Tão gostoso da palavra de Deus. Tão maravilhoso. Como é bom falarmos da palavra de Deus. Como é bom partilhar da palavra de Deus. Compartilhar. Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Ele vai fazer o que lhe apraz. Não é o que você quer. Não é o que você tem vontade. Eu tenho muitas vontades.
Tenho vontade de ser rico. Tenho vontade de ter fartura das coisas. Tenho vontade de olhar para a minha geladeira e ver que não está vazia. Tenho vontade de olhar para a minha despensa e ver que tem fartura. Tenho vontade de muitas coisas. Mas o Senhor quer me fazer passar e viver da forma que Ele quer. O Senhor quer me fazer viver da forma que Ele quer. E a forma que Ele quer não é a forma que eu quero. Quem sabe que você está passando por um momento de enfermidade grave? Quem sabe? Eu perguntei esses dias aí na minha página do Facebook, o que Deus quer nos ensinar com essa pandemia? O que Deus quer nos ensinar? Muitas coisas. Muitas coisas. Uma delas é ensinar que nós todos somos iguais. Não há preto, não há branco, não há magro, não há gordo. Não há raça. Não há pobreza, não há riqueza. Imagina que se esse caso fosse só no Brasil. O Brasil é um país pobre, miserável. Nós somos mesmo. O Brasil é uma grande favela. O Brasil é pobre. O Brasil é uma grande comunidade. Meia dúzia de ricos, o resto todos vivem com dificuldade. Mas imagine que se essa situação tivesse acontecido só no Brasil. Aquele país lá, pobre, país miserável. É isso que os alemães iam dizer. É isso que os parisienses iam dizer. É isso que os londrinos iam dizer. É isso que os americanos iam dizer. Mas Deus pôs uma máscara na boca deles e eles não podem dizer que essa situação é uma situação de A ou de B. Mas a situação que todos estão passando, que o mundo está passando, independente de ser rico, independente de ser pobre, independente de ser preto, de ser branco, não importa, todos somos iguais e o mundo precisou compreender isso neste momento que nós estamos vivendo. O mundo precisou compreender isso. E eu preciso compreender que eu não sou melhor do que as minhas ovelhas. E eu falo sempre isso no púlpito. Falo sempre isso. Quero que todos entendam que eu não sou melhor do que aquele que está sentado no banco ali, do que eu que estou aqui no púlpito. Jamais. Simplesmente Deus me pôs para dirigir. Só isso. Não sou melhor do que ninguém. Essa é uma das coisas que Deus tem ensinado. Outra coisa que Deus tem nos ensinado é... Eu queria ver se eu tinha aqui uma máscara, mas não tenho. Uma outra coisa que Deus tem nos ensinado é fechar a boca. Ver mais. Observar mais. Ouvir mais. Os nossos ouvidos são inclinados para cá com a máscara. Nossa boca é fechada. Os nossos olhos são abertos. Ver mais, observar mais. Calar a boca. Calar a boca. Às vezes nós falamos demais. Eu tenho um filho, ele chama-se Rafael, é o meu segundo. Fala, 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 fala. E às vezes eu sou obrigado a dizer a ele, Rafael, fica quietinho um pouquinho. Deixa a linguinha repousar embaixo, no fundo da boca, fica quietinho. E nós somos assim muitas vezes. Falamos demais. Falamos demais. Nós estamos num momento em que precisamos tanto da graça de Deus. Aquela graça que Jonas recebeu, mesmo cometendo erro, mesmo passando por uma desobediência gravíssima, a misericórdia de Deus o atingiu, o alcançou. Quem de nós não cometemos erros, pecados? Quem de nós? Quem de nós? Quem de nós podemos nos achar perfeito? Ontem eu vi uma entrevista com uma atriz que foi da Globo e a gente está na Record hoje. E ela dizia, eu não tenho nada na minha vida que eu me arrependa. Eu vivi corretamente, eu sou de uma família completamente ponderada, equilibrada. Aprendi a ser equilibrada, aprendi a ser moderada.
Não sei, não a conheço na profundidade, mas acredito que... Desculpa, houve uma pausa aqui na transmissão, mas já está. E às vezes nós nos achamos bons porque não conhecemos o Evangelho. Quem sabe alguém dos que nós estamos assistindo aí possa dizer: ah, eu sou bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultério, eu não minto, eu respeito meu pai e minha mãe, eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é preciso. Nós precisamos fazer essas coisas. Eu não devo nada para ninguém. Sabe que muitas vezes nós devemos alguma coisa para alguém, eu estou dizendo monetariamente, não é porque nós queremos. Não é porque nós queremos. Nós queremos ensinar alguma coisa. Às vezes ser humilde. Às vezes não empinar o nariz quando nós deparamos com alguém que tem um problema de dívida que não consegue pagar por uma aflição, por um desequilíbrio monetário, um desequilíbrio financeiro. E nós achamos, e se nós formos tão certinhos assim como essa senhora acha que é, nós vamos pensar que nós somos salvos. E isso tudo é importante, isso tudo deve fazer parte do salvo. Mas essas coisas não vão nos salvar. As boas obras não nos salvam. Nós somos salvos pela graça de Deus. E se a graça de Deus inundar os nossos corações, se a graça de Deus fizer parte da nossa vida, nos alcançar, somos salvos. E é por isso que Davi disse assim: em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já vim desde o ventre com o pecado. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Então nós precisamos, queridos, compreender que nós precisamos da graça de Deus e que no mundo nós vamos ter sim aflições, no mundo nós vamos ter sim tribulações, no mundo sim nós vamos ter angústias ao ponto de quase desfalecer. Mas nenhuma luta virá sobre nós que nós não possamos suportar. Parece que nós não vamos suportar. Há lutas que parece que nós não vamos suportar. Nós pensamos às vezes até mesmo em dar cabo da vida. Pensamos até mesmo em dar cabo da vida. Pensamos em dar cabo da vida. Eu quero até fazer silêncio com a música. Há lutas que nós passamos que nós pensamos mesmo em dar cabo da vida. Mas o Senhor não permitirá que nós passemos alguma luta que nós não possamos suportar. O Senhor não vai permitir. Todas as lutas, todas as aflições que virão sobre nós, nós somos capazes de vencer. Você é capaz de vencer. A luta que você está passando hoje, você é capaz de vencer. O Senhor está contigo. Você pecou, você errou, é consequência do erro, é consequência do pecado, é uma correção de Deus, como foi com Jonas. Não importa o que seja, Deus vai te fazer vencer. Ele não te pôs nesse lugar para ser envergonhado. O lugar que eu digo é a situação. Se você errou, peça perdão para Ele. Faça um concerto com Ele. Não amanhã, mas hoje, agora. Ele está falando com você. Faça um concerto com Ele hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Você está passando por uma prova grande? Reflita, observe, analise. Faça uma análise desta prova a qual você está passando. O porquê? De onde ela veio? Eu, quando estava em Portugal, aqui, a gente passa provações de todo lado. E algumas provações que eu passava, eu perguntava: Senhor, quem está? É o Senhor ou é Satanás? Quem está me conduzindo a esta provação terrível? É o Senhor ou é Satanás? Se for o diabo,
é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque eu preciso passar. E se foi Deus, é porque Ele quer me ensinar também alguma coisa. Ele quer me fazer crescer. Ele quer me fazer ganhar estrutura. Você sabe que quanto mais os ventos abanam, mais a árvore cria força nas suas raízes para continuar. E nos momentos de aflições da nossa vida, nós precisamos perguntar: quem é culpado disso? Querido, às vezes nós passamos por problemas financeiros porque nós somos maus administradores. Administramos mal. Depois vamos passar por problemas graves financeiros e vamos reclamar. Às vezes compramos carros caríssimos que nem precisávamos. Vamos pagar a perder de vista. Para quê? Para mostrar para alguém que nós temos um carro do ano, um carro novo. Depois vamos passar por situação difícil. Aí vamos pedir que Deus faça o milagre. Faz o milagre. Você sabia que a boa parte das igrejas hoje que estão aí na televisão, induzindo o povo à riqueza, induzindo o povo ao milagre extraordinário, urgente, aqui e agora, induzindo o povo a ser rico, induzindo o povo a ter o corpo sarado, e às vezes uma doença veio para provar o crente, e não, tem que sair, o crente não pode ser doente, não pode ser pobre. E muita gente, é por isso que essas igrejas, não sei se eu posso chamar de igrejas isso, mas esses movimentos estão hiperlotados, porque as pessoas estão em busca do viver aqui na terra uma vida aparente. Entram em dívida porque precisam mostrar para o vizinho que ele é próspero, que Deus está abençoando a vida dele. Confunde bênção de Deus com riquezas materiais. Nós não podemos nos confundir ou confundir as coisas. Nós muitas vezes procuramos as tribulações. Nós muitas vezes procuramos as tentações. O caso de Davi. O que levou Davi a procurar aquela tentação a qual ele teve, aquela provação, aquele momento difícil com a dele? A mulher bonita, vistosa, estava tomando banho aonde? Na sua casa, no seu jardim. No seu lugar, no seu espaço. E Davi permitiu que a carnalidade daquele momento invadisse o seu coração. E ali ele deveria não ter posto uma máscara. Também não pôs. Mas ele deveria ter posto uma venda nos olhos. E aquilo foi agravando. Ele viu, desejou, prosseguiu, caminhou, cometeu e foi cometendo. Um abismo chamando outro abismo. Um abismo chamando outro abismo. E a situação de Davi foi crítica. Foi Deus quem foi o culpado? Não. Não foi Deus o culpado. Mas foi o próprio Davi, o próprio homem, o próprio ser humano. Coisas acontecem em nossas vidas que Deus não tem nada a ver com isso. E digo mais, nem o diabo. Nem o diabo tem a ver. Somos nós os culpados. Somos nós os causadores de coisas muitas vezes na nossa vida. Muita gente está aí hoje lamentando, correndo para esses armazéns que existem aí, prometendo o céu, o mundo e o fundo, aliás, chamado igrejas. As pessoas estão se enfiando nesse lugar que tem que ser próspero, tem que ser prósperos. E os seus líderes estão levando vocês à bancarrota, dizendo a vocês que se vocês derem o dízimo, se vocês derem o quádruplo, se vocês derem o quíntuplo, se vocês venderem suas casas, se vocês venderem os seus bens e entregarem ali, vocês vão ser prósperos. E vocês estão caindo nessas mentiras do diabo.
estão caindo nessas mentiras do diabo. Entregando aquilo que talvez até Deus deu em suas mãos para a sobrevivência de vocês aqui na terra. E vocês estão pensando que se der isso ou se der aquilo para Deus, vocês vão ser prósperos, vão ser abençoados, enganados por Satanás. Minha mãe sempre foi dizimista, fiel. Sempre teve o que precisa. Passou por privações, como todos nós passamos. Não se iluda com as coisas, não se engane, não vive equivocado com esses evangelhos fáceis, com esses evangelhos da mentira que anda por aí. Não se iluda com essas coisas. Você trará para a sua própria vida tribulações, você trará para a sua vida tormentas. É tempo de despertar para o evangelho genuíno, para que as tribulações não sejam causadas por você próprio. Cuidado nas portas que você entra para ouvir o evangelho. Quem sabe você entra ali inocente, em busca de um evangelho genuíno, em busca de um evangelho puro, e você sai dali com a sua cabeça completamente deturpada, enganada, achando que é você dar que você vai ser rico, achando que é você fazer aquilo que o seu líder está dizendo em prol do seu bem-estar. Sabe por que ele quer que você dê? Porque ele precisa se destacar entre os seus colegas, ele precisa se destacar entre os grandes obreiros, pastores, apóstolos, missionários. E ele quer que você dê, mas ele mesmo talvez não tenha dado quanto você tem dado. Ele quer viver no bem bom. Ele não está preocupado se você está passando por dívidas, por situações difíceis, por provações, por tribulações causadas por um evangelho frajuto, um evangelho mal ensinado. Ele não está preocupado. Ele quer muito mais o melhor para ele. Portanto, você precisa ter cuidado. A porta que você adentra para ouvir o evangelho e você sai dali arrasado. Perdão, não arrasado. Você sai dali cheio de entusiasmo, é isso mesmo. Você sai dali entusiasmado. Agora sim as coisas vão mudar na minha vida. Eu aprendi como ser crente. Eu aprendi que eu tenho que dar X. Eu aprendi que eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu aprendi. Nós não podemos deixar a nossa tradição, que é a palavra de Deus. O evangelho genuíno. Seja fiel ao Senhor, sim. Mas não só nos dízimos. O livro de Malaquias não fala só nos dízimos. Leia o livro de Malaquias inteiro, medite, pesquise, leia mais o livro de Malaquias. Você vai ver que não é só nos dízimos que fala. Mas essa parte é a parte chave para os homens se enriquecer. Essa parte é a parte principal para os homens ganhar status diante dos seus colegas. Essa parte é a parte principal para os homens levar você à bancarrota. O dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Há denominações que não falam sobre o dízimo, que não pregam sobre o dízimo. Eu também não prego sobre o dízimo. Não gosto de falar sobre isso. Eu prego o evangelho. E eu pregando o evangelho, as pessoas vão encontrar no evangelho os seus deveres, as suas obrigações. Mas a igreja que nos critica por falar, por vivermos com o dízimo. Mas eles têm oferta não sei do que, oferta não sei do que, oferta não sei do que, oferta não sei para onde, oferta não sei para quem. Não precisa pregar o dízimo, não precisa falar sobre o dízimo. Não precisa ensinar sobre o dízimo. Não precisa. Tantas ofertas que entram. Tantas ofertas inventadas. Mas o que eu quero deixar bem saliente no seu coração. Cuidado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Cuidado com as aflições que você tem causado por um evangelho mal pregado, por um evangelho mal aprendido. Cuidado. Muita gente está andando na miséria, na pobreza. Seus líderes, seus pastores, jatinho para cima e para baixo, anel de ouro no dedo. E você passando por privacidade que é causada por um mau evangelho pregado e por um mau evangelho que você recebeu, pregando que você não está curado porque você não tem fé. Mas eles já estão andando de muletas, de bengala. Onde está a fé deles? No seu bolso. Sabia? A fé desses homens está no seu bolso. Eles querem mais que você se rale. É este evangelho que eles pregam. Mas Jesus não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele está referindo a aflições que muitas vezes nós causamos por um vacilo da nossa parte. E aflições que muitas vezes o Senhor nos leva a ter para um aprendizado, para um crescimento. Deus quer fazer de você um crente fiel, mesmo em meio às aflições. Fiel a Ele, fiel na oração, fiel no ensinamento dos filhos, fiel no comportamento, fiel na maneira que você vive. Deus quer lhe fazer um ser fiel a Ele. Eu vou encerrar. Dá vontade de ficar o dia inteiro, mas eu vou encerrar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Você também vai vencer. Essa luta que você está passando, você vai vencer. Essa dor que você está sentindo, você vai vencer. Essa tribulação financeira que você está passando, analise ela. Às vezes você está precisando trabalhar um pouquinho mais, ou trabalhar num emprego melhor. Analise ela. Analise ela. Vamos orar. Em minhas aflições, feche seus olhos, se você puder. Em minhas emoções e nos meus sentimentos. Se você puder, feche seus olhos e fale com Deus. A minha alma diz, Querido Deus, o quanto sou feliz. não sei aonde essa palavra vai chegar. Eu sei que estás comigo. Eu não sei quais corações ela vai atingir. A tua companhia, mas eu sei que ela vai fazer uma obra grandiosa, porque ela não volta vazia. Eu sei que ela vai atingir corações. Eu sei que ela vai quebrar dogmas. Ela vai quebrar planos malignos que estavam nas mentes. Malignos, desejos carnais, às vezes de ter alguma coisa que não precisava, e a pessoa já estava planejando em comprar e adquirir. Deus de poder, alcança corações, alcança vidas, ó Pai. Dai força nas provações dos momentos difíceis. Eu te agradeço, Pai, por este momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Você que não pôde ouvir esta mensagem, que chegou agora no final,
vai estar postada no Facebook, na minha página, para a glória do Senhor. Eu gostava que você fosse lá e ouvisse na íntegra. Pode ter certeza. Aonde eu estou, Deus vai falar no seu coração. qualquer lugar que vou, Deus vai falar com você. eu sei que me acompanha. Deus te abençoe. Um grande abraço na paz de Cristo. Na paz do Senhor Jesus. O filho e defender Deus te abençoe. das tentações estranhas. De perto tu me cercas, me enches de carinho.